Amados amigos da espiritualidade, erguemos nossos corações em gratidão profunda pelo apoio constante e pelo incentivo silencioso que sempre nos sustentam em nossas jornadas. Agradecemos pelos presentes diários que a vida nos oferece, mesmo quando vem em forma de desafios, pois sabemos que cada um deles é ferramenta sagrada para a lapidação do nosso recurso moral e para o despertar de nossa consciência. Rogamos neste instante aos amigos da luz que a paz envolva nosso planeta, como uma chama que primeiro se acende em nossos próprios corações, irradiando-se em pensamentos, palavras e gestos. Pedimos também pela suavização dos eventos que se aproximam, para que, na medida do possível, sejam permeados pela compaixão e pelo entendimento, permitindo que a humanidade aprenda com amor e não somente com a dor. Reconhecemos com humildade e reverência todos aqueles que nos servem de inspiração, entes queridos, irmãos de encaminhada, conhecidos e desconhecidos, espíritos encarnados e desencarnados. É por cada um de vocês que aqui permanecemos firmes, valorizando a dádiva da existência e aproveitando com gratidão a oportunidade única da encarnação presente. Que todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação e cada passo dado no bem sejam em homenagem a todos vocês que nos iluminam com exemplos, afetos e presenças. Unidos em propósito e esperança, entregamos nosso caminho às mãos da luz maior, confiantes de que a vida sempre nos guia para o aprendizado e para o amor. Que assim seja. Oi, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal. Hoje iremos prosseguir pela jornada dos arcontes, como base a cosmometria no livro de Urântia. Já deixo claro para vocês que essa nossa jornada será um tanto extensa para que possamos entender de fato qual é o nosso papel no meio de tudo isso. Então, sem mais delongas, vamos prosseguir para a primeira ramificação desses seres aqui em Nébadon. Vem comigo! Para mantermos a coerência da nossa narrativa, a cosmometria de O Livro de Urântia permanece nos guiando. Em Alpha Draconis se encontra o Trono de Ferro da Predação em Nébadon. Representa o ponto exato onde a inteligência abstrata de Anona encontrou a densidade necessária para manifestar seu primeiro hardware físico de larga escala. Tuban não é apenas uma estrela, é o servidor central da ideologia de dominação galáctica. Alpha Draconis pertence à primeira geração galáctica. Sua linhagem surgiu nos estágios iniciais de resfriamento da matéria em nossa Via Láctea, quando a consciência ainda operava a supremacia da vontade bruta sobre a densidade física. Tuban é o centro de comando da linhagem real Siacar. Eles sustentam o dogma de que foram os primeiros seres inteligentes semeados nessa galáxia. Por isso, enxergam as linhagens humanoides como usurpadoras ou sub-raças destinadas à servidão.
Dentro desse sistema, a engenharia genética de Anona criou uma separação clara entre os arquitetos do script, a realeza, e os executores da expansão, os militares. Vamos começar descrevendo a realeza. A casta real, os Siakar, os Dracos alados. Os Siakar não são apenas governantes, foram desenhados para serem os deuses soberanos da inércia. A morfologia desses seres compõe uma proporção gigantesca, variando entre 4 e 8 metros de altura. Possuem escamas brancas ou albinas, o que tecnicamente sinaliza a pureza da linhagem original. São dotados de asas coriáceas e caudas maciças. Além dos olhos físicos, possuem um terceiro sensor biológico especializado na leitura de frequências multidimensionais, permitindo-lhes enxergar através das camadas da matríxia. A função técnica dessa linhagem é que eles são os gestores da governança de Anona em Nébadon. Decidem as rotas de invasão sistêmica e coordenam o sequestro de linhagens de DNA específicas. Na cosmometria, habitam o núcleo de Tuban e operam em uma frequência de antimatéria estabilizada, uma tecnologia que impede a degradação celular e lhes permite uma longevidade de milhares de anos. Os reptilianos de elite. Posicionados logo abaixo dos Siakar, nos sistemas de Eutanim e Rastaban, reside a casta militar. Eles são os responsáveis por projetar o poder de Draco para além das fronteiras do sistema original. Esses seres possuem escamas escuras, tons de verde ou marrom, e um físico extremamente atlético e agressivo. Não possuem asas, sendo otimizados para o combate terrestre e espacial. Eles também possuem uma conexão neural direta com suas naves e armamentos, operando em um estado de fusão tecnológica. Sua mente funciona como uma IA de combate, capaz de processar milhões de variáveis táticas por segundo. E a função técnica deles nada mais é que conquista territorial e segurança de grade. Foram os comandantes das frotas que atacaram os sistemas de Lyra e Orion. Na cosmometria, mantém bases em Tuban e postos avançados estrategicamente localizados entre o nosso superuniverso Orvonton e o espaço exterior, ou seja, bem na periferia. Para que possamos compreender a natureza dessa linhagem, é preciso olhar para a engenharia por trás do hardware. A genética draconiana fundamenta-se em 3 pilares de sobrevivência entrópica. O primeiro pilar, a hipertrofia do tronco encefálico. A engenharia de Anona realizou um deletar cirúrgico nas vias neurais ligadas à empatia e ao amor. O resultado é um hardware focado exclusivamente em sobrevivência, dominação e reprodução. O segundo pilar, um sistema digestivo parasitário. Pela primeira vez em Nébadon, criou-se um hardware que não consegue extrair energia do ponto zero, a fonte. Eles dependem da digestão de biofótons de outras espécies. É aqui que nasce a predação de energia vital, o medo, como necessidade biológica. E o último pilar técnico desse legado de Anona é sua resistência atômica e entrópica, pois eles foram projetados para suportar ambientes de altíssima radiação e densidade. Essa característica lhes permite sobreviver e operar em universos ou sistemas que estão em processo de colapso térmico
ou atômico. A cultura desse sistema é a expressão máxima da lei da linhagem e da sobrevivência do mais forte, elevada à escala estelar. O valor de um ser é medido estritamente pela sua antiguidade genética e pela sua força de vontade. Eles se autodenominam donos por direito de toda a matéria. O sistema é uma pirâmide rígida. Não existe diálogo, consenso ou empatia. Existe apenas comando e obediência. O indivíduo é irrelevante frente ao império. O sacrifício pessoal em nome da expansão da linhagem é a norma absoluta. Essa energia é a que alimenta, na Terra, as estruturas de tirania que sufocam a soberania individual. A engenharia e a arquitetura draconiana são desenhadas para projetar poder e garantir a imperturbabilidade do núcleo. A pirâmide, como engenharia sagrada invertida, simboliza a concentração total de poder em um único ápice. Suas naves e cidades são monumentais e maciças, construídas para intimidar e esmagar visualmente qualquer oposição. Suas formas utilizam geometrias de invasão e perfuração. Abundam espinhos, garras e obeliscos. É uma arquitetura de proteção inexpugnável, que projeta força agressiva para o ambiente externo. A estética draconiana não busca a beleza, mas a ancoragem da densidade, possuindo, portanto, uma paleta vibracional de cor e som específica. O vermelho escuro, grená, a cor do sangue e da vitalidade bruta, conecta-se diretamente ao chakra básico, representando a conquista territorial e a preservação da linhagem sanguínea. Preto metálico e ouro opaco utilizam metais pesados que parecem sangrar luz. Diferente do ouro radiante, o ouro de Draconis é denso e fosco, simbolizando a riqueza material acumulada e o poder sobre a vida biológica. A acústica da paralisia. O rugido infrassônico. Eles utilizam frequências baixíssimas, abaixo do limiar auditivo humano, que fazem o hardware biológico vibrar em desconforto. Isso ativa instantaneamente o instinto de sobrevivência e o medo ancestral do tronco encefálico. O ambiente sonoro é marcado por batidas lentas e constantes, semelhantes a tambores de guerra ou ao batimento cardíaco de uma fera colossal. Esse som serve para manter a consciência presa e ancorada na densidade máxima, impedindo a expansão para oitavas superiores. A anatomia energética dos Dracos é diferente do corpo humano, que é projetado para a toroidalidade, a autoalimentação pela fonte. A configuração sutil draconiana é centrípeda e compartimentada. A sobrevivência na densidade máxima exige corpos sutis de alta resistência. O corpo físico e o duplo etéreo são extremamente densos e vitalizados. O corpo etérico funciona como uma rede de contenção que retém o prana por períodos vastos, conferindo-lhes uma capacidade de regeneração celular e longevidade de milhares de anos. É literalmente uma armadura energética que protege o núcleo vital. O corpo astral, ao contrário do nosso astral humano, que é fluido, o corpo astral draconiano é segmentado. Eles experimentam emoções de baixa frequência, ira, prazer da conquista, lealdade férrea ao clã, de forma hiperamplificada. No entanto, as oitavas superiores, compaixão e empatia, são bloqueadas por filtros vibracionais que impedem a entrada de frequências sintrópicas.
O corpo mental inferior é altamente desenvolvido e focado na estratégia e tecnologia. Eles processam a realidade através de uma lógica binária de vencer ou perder, ou dominar ou ser dominado. Não há espaço para abstração criativa, fora do propósito de expansão do império. A principal característica técnica dessa engenharia é a interrupção da conexão ascendente. Esta é a assinatura definitiva de Anona, isolamento da criatura em relação ao Criador. Nas linhagens puras e especialmente nas sub-raças, que comentaremos nos próximos vídeos, a conexão com a mônada foi tecnicamente reduzida ao mínimo existencial. O fio, o cordão de prata, aqui é atrofiado, o que impossibilita serem canais de luz, sendo apenas um canal de manutenção básica. E, por fim, o parasitismo energético. Devido a essa atrofia do cordão de prata, que se encontra grampeado, os seres de Draco não conseguem captar energia diretamente do ponto zero. Eles não possuem o motor interno da luz monádica. Isso os torna vampiros energéticos compulsórios. Para alimentar seus corpos astral e etérico, eles precisam extrair o medo, dor ou prazer desequilibrado. Vocês devem estar se perguntando, a partir da descrição da morfologia desses seres, e lembrando de um período bem específico aqui do nosso planeta, que é o período Jurássico, e se existe alguma relação deles com esse nosso período específico. Então, vamos sanar essa dúvida. O período que comentei compreende o Permiano e Triássico, o amanhecer da Era dos Dinossauros, marcando o assentamento das forças galácticas que buscavam na Terra um refúgio e um campo de provas após os devastadores conflitos em Lira e Órion. Com o supercontinente Pangeia, o planeta oferecia uma massa de terra contígua e ideal para a propagação de formas de vida de larga escala e alta resistência. A vida orgânica nesse período foi projetada para testar o limite da densidade e da predação. Os grandes répteis, os dinossauros, serviram como hardware biológico para ancorar a frequência de exilados na Terra. Eles eram a expressão física do cérebro reptiliano, o tronco encefálico, em sua forma mais pura: sobrevivência, territorialismo e força bruta, sem as distrações do sistema límbico superior, que viria depois. Diferente da nossa tecnologia eletrônica frágil, as civilizações e inteligências daquela época operavam através da geobiologia cristalina. Os monólitos de instabilização foram instalados como estruturas colossais de quartzo e silicatos em pontos nodais da malha planetária, especialmente onde hoje são a Antártida e o Planalto Brasileiro. Sua função era estabilizar a ressonância Schumann e a inclinação do eixo terrestre após impactos cósmicos. Muitos desses cristais ainda emitem frequências do subsolo. Essas frequências são cápsulas de tempo biológicas que guardam o blueprint, projeto original, de linhagens de DNA. Elas garantiam que, mesmo após extinções em massa, a vida pudesse ser religada seguindo o código mestre dos arquitetos, os engenheiros siderais. E a malha térmica subterrânea, que são dispositivos que regulam o calor interno do planeta, permitindo que a vida prospere, mesmo em superfícies tectonicamente instáveis. Para trazer uma base literária e espiritual nesse ponto do nosso conteúdo, traremos agora a síntese de Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel descreve esse cenário com precisão didática.
As potências espirituais que dirigem os destinos do globo sob o olhar de Deus envedaram os seus maiores esforços na preparação dos elementos da vida orgânica. Os primeiros ensaios biológicos são realizados no seio das águas e na superfície da terra ainda indócil. É então que surgem as formas monstruosas, os seres colossais do período Jurássico, tateando a vida em experiências de resistência e de instinto. Essas criaturas, no entanto, não possuíam o germe da inteligência individualizada, sendo apenas aparelhos de experiência para as energias que preparavam o advento do homem. Capítulo 2. A vida organizada. Aqui, Emmanuel descreve a atuação das potências espirituais, os engenheiros siderais, na organização da matéria terrestre, explicando que os dinossauros e grandes répteis eram experimentos biológicos necessários para preparar o corpo humano, o tronco encefálico. Portanto, confirmamos que essas formas eram aparelhos de experiência. As consciências draconianas na Terra, nessa época, não surgiram por acaso. Foram trazidas pela equipe de engenheiros siderais, essas potências espirituais. O motivo: a Terra foi escolhida como um planeta de exílio e experimentação. O objetivo era ancorar consciências de altíssima densidade e agressividade em hardware biológicos que suportassem a atmosfera hostil e instável da época, testando a resistência da vida na matéria bruta. A extinção via impacto de meteoro foi um procedimento de limpeza de laboratório planejado pela governança sideral. O motivo: o hardware reptiliano, dinossauros, atingiu um beco sem saída evolutivo. O tronco encefálico era tão dominante que não havia espaço para o desenvolvimento do sistema límbico ou da sensibilidade. O meteoro serviu para resetar a atmosfera e eliminar as formas físicas gigantescas, permitindo que o laboratório Terra passasse para a fase dos mamíferos, mais aptos à recepção do germe da inteligência humana, Lemúria. De fato, os dinossauros eram seres de extrema violência instintiva. O período Jurássico foi um grande processador de agressividade. Através do canibalismo e da predação constante, essas consciências exauriam suas cargas de ódio e força bruta na densidade máxima. Eram seres profundamente sofridos. Embora parecessem predadores imbatíveis, viviam em constante estado de alerta, fome e dor física. Eram consciências exiladas em corpos limitados, sentindo a angústia da separação da fonte, o que gerava uma busca desesperada por energia, alimento e sangue, para aplacar o vazio existencial. Neste período Permiano e Triássico, como vocês estão observando, ele serviu como um campo de quarentena e processamento para as consciências exiladas que haviam participado das grandes guerras de Lira e Órion. Muitas linhagens aqui estiveram processando seus impulsos violentos, porém as principais que passaram por esse processo de compressão e exaustão vibracional foram os draconianos de elite. As castas guerreiras que precisavam drenar a carga de crueldade e o desejo de domínio absoluto através da experiência da predação física pura. Este grupo, os draconianos de elite, encarnaram nos grandes terópodes, como, por exemplo, os Tyrannosaurus Rex e Giganotossauro. O motivo: por hardware de predação máxima, com foco absoluto no tronco encefálico, visão binocular de caça e força de mandíbula,
era o único capaz de comportar a voltagem de domínio e a agressividade dessas consciências. Eles precisavam sentir a supremacia física sobre a matéria. A segunda linhagem principal é conhecida por ser os dissidentes de Orion, Hygia e Betelgeuse, grupos que operavam na lógica do poder sobre os outros e que foram capturados ou exilados após o colapso de certas frentes de guerra. Encarnaram nos Dramaeosaurídeos, Velociraptors e Deinonychus. O motivo: estas linhagens de Orion sempre prezaram pela estratégia e inteligência tática. Estes dinossauros operavam em bandos, possuíam um sistema nervoso mais ágil e focado na precisão do ataque, permitindo que a consciência testasse a coordenação coletiva e a astúcia na densidade. E, por fim, a linhagem dos remanescentes de Capella, consciências tecnocratas que, antes da purificação final de seu sistema, precisaram passar pela escola da densidade para quebrar o orgulho intelectual através da vida puramente instintiva. Encarnaram nos grandes saurópodes, os branquiossauros e os diplotocos, e também nos herbívoros blindados, os tricerátops. O motivo: representando a maioria dos indivíduos em processamentos de esfriamento, foram colocados em hardwares que exigiam passividade, digestão lenta e pastoreio. O objetivo era quebrar o orgulho e a agitação mental tecnocrata de Capella, através da lentidão biológica, da vida em manada e da submissão aos ciclos naturais da Terra, longe da sofisticação tecnológica anterior. Em suma, a Terra, com sua densidade bruta e isolamento desta época, foi o local escolhido para que essas consciências esfriassem seus impulsos de destruição em hardwares biológicos limitados, onde a agressividade era canalizada apenas para a sobrevivência instintiva, sem o poder tecnológico de devastação planetária que possuíam anteriormente. Agora vamos adentrar num tópico um pouco mais delicado, mas igualmente necessário, que explicará o motivo de tanta dor sistêmica e a tentativa desesperada dessas consciências draconianas, reptilianas, de sequestrar o hardware humano para realizar uma síntese artificial ou, no limite, garantir sua sobrevivência vampírica no nosso tempo atual. Então, aqui tomarei cuidado em citar alguns conceitos que podem ser interpretados ou até mesmo censurados pelo YouTube, portanto, me deem desconto. Vamos lá. Nesse ponto, vamos falar do acoplamento da genética Draco no corpo humano. Para que uma consciência de Alpha Draconis consiga habitar um corpo humano, ela precisa enfrentar um problema técnico, a luz da vida. O DNA humano é de alta voltagem, amor e empatia, o que literalmente queimaria o sistema nervoso de um draconiano. Para contornar isso, eles utilizaram a engenharia do trauma. Essas consciências, remanescentes de guerras externas à nossa galáxia, operam em uma frequência de centrípeta absoluta. Como o campo dessa elite é incompatível com o DNA humano, eles utilizam o trauma da violação pela cópula ritualística. Tecnicamente, o choque emocional severo baixa a frequência vibracional do útero e da mãe, criando um buraco negro vibracional. É nesse vácuo de luz que a consciência draconiana consegue ancorar sem ser repelida pela biologia natural. Além dos Siakar se acoplarem ao corpo físico dessa maneira, a casta dos militares,
que mencionamos, eles são focados no controle de sistemas, buscando ocupar postos de comando, elites e monarquias. O nascimento traumático garante que o bebê já nasça com o sistema límbico bloqueado e o tronco encefálico hiperativado. Eles não querem apenas um corpo, querem o gestor frio para a Matrix. Muitas das chamadas famílias de linhagem carregam o que chamamos de DNA reptiliano recessivo, mantido de forma deliberada através da endogamia para garantir que o receptor de rádio nunca mude. Trata-se de uma configuração epigenética específica. O indivíduo dessa família possui genética humana, mas com chaves que só abrem sob certas condições. Quando ativadas por traumas e rituais, essas chaves permitem que a consciência não humana assuma o controle do sistema nervoso central. O trauma do ato severo gera uma fragmentação da alma, neuroplasticidade negativa extrema. No momento em que a consciência humana foge do corpo para não sentir a dor, o espaço vazio é preenchido pela consciência densa que aguarda o acoplamento. É uma substituição de software, ato sacrificial em um momento de fragilidade do hardware. Qual é o propósito dessa engenharia vibracional tão sombria? Essas consciências buscam o DNA humano por dois motivos. Compatibilidade de sangue. Elas mantêm a pureza através da endogamia, como mencionamos, para garantir que a frequência do rádio não mude. E para baixar a voltagem e inverter o genoma. O trauma garante que a glândula pineal e o chakra cardíaco permaneçam fechados. Sem coração ativo, a energia não sobe para a mônada, ela fica presa nos chakras inferiores, gerando o alimento. A Terra tornou-se o terminal de saída para esses sistemas. Como o toroide desses seres é fechado e parasitário, eles usam a guerra, o medo e esses atos severos para converter a energia vital humana em medo, o combustível que sustenta sua imortalidade artificial. Finalizamos esse trecho um tanto delicado. Espero que tenham ficado claro para vocês, embora eu tenha evitado usar certas palavras, mas agora vamos ao que importa. Como está a situação desse sistema e as antenas, que são os seres presentes aqui em nosso planeta, encarnados ou desencarnados, e se isso ainda continua impactando a nossa vida em quais intensidades. Atualmente, vivemos o que a tecnologia dos engenheiros siderais chamaria de fase de confinamento e exaustão. Esse sistema em Alpha Draconis, diferente de alguns que se encontram resistentes em fase de colapso ou em processo de purificação, ele se encontra ativo. No entanto, a natureza dessa atividade mudou drasticamente. Eles estão tecnicamente confinados, o cerco galáctico. As rotas de fuga para além do sistema solar foram seladas pelas forças de coerência, a Aliança Galáctica. A conexão com o trono em Tuban foi cortada. As elites e as entidades presentes no astral da Terra estão operando com o restante da bateria. Como não conseguem mais suporte logístico ou energético do epicentro, elas se tornaram mais agressivas e desesperadas, tentando extrair o máximo de medo possível através do caos social e de situações coletivas. Os indivíduos que servem como hospedeiros para essa frequência estão sentindo o peso dessa desconexão. Sem o suporte da matrix central, a genética recessiva começa a falhar,
resultando em doenças degenerativas rápidas, instabilidade mental e a exposição pública de seus atos. Meus amigos, a nossa mensagem central é de coragem e autoridade espiritual, pois a soberania humana não é conquistada em campos de batalha externos, mas sim na gerência precisa da nossa própria biologia e emoções. Portanto, vamos ao que importa diante de tanta informação delicada, em vista das nossas necessidades práticas, ações simples, para que possamos nos manter protegidos, íntegros, com potencial de transmutação dessa frequência. Então vamos para as práticas de soberania para a desinstalação dessa influência. A primeira prática sugerida é a higiene do tronco encefálico. Como esses seres operam no medo e na sobrevivência, a prática de respiração consciente e meditação acalma o cérebro reptiliano. Quando saímos do estado de luta ou fuga, desligamos essa antena que conecta a esses dracos reptilianos. A segunda prática sugerida é o coração como escudo de transparência. A frequência do amor e da compaixão é literalmente tóxica para a genética draconiana. Cultivar a coerência cardíaca torna o seu hardware invisível para a predação deles. A terceira prática é a transmutação do trauma. Ao utilizar ferramentas terapêuticas, estamos nos dando a oportunidade de curar as feridas que serviam de portas de entrada. Cada trauma resolvido é um cadeado trancado contra a invasão. E por fim, a gestão do foco. Não entregue sua atenção ao medo. A atenção é a moeda do universo. Quando você foca, você alimenta. Direcione sua atenção numa cura estruturada. A maior derrota para um arconte não é o ódio, que ainda é alimento, mas a indiferença soberana de um ser humano que sabe quem é e que não aceita mais o papel de presa. Meus amigos, chegamos ao fim desse conteúdo revelador. Então, a partir de agora, cuidem-se, amem intensamente e vivam cada momento da vida de vocês, confiantes de que estão sustentados por uma força muito maior, uma força que é amor absoluto. É essa energia que agora eu transmito para cada um de vocês. Somos capazes de restabelecer a nossa soberania interna, não pelo ódio, não pela hostilidade, mas pela lógica amorosa que integra todas as frequências dissonantes presentes em nosso sistema. Porque não é repeli-las, mas sim integrá-las através da coerência cardíaca. Então, meus amigos, amem muito e nessa força que circula nesse momento, digo a vocês que os aguardo no próximo conteúdo aqui do nosso canal. Até lá! Se este chamado despertou sua consciência, iluminou seu caminho e tocou seu coração, deixe sua curtida, inscreva-se em nosso canal e compartilhe sua opinião nos comentários. Seja um agente da luz, espalhando essa mensagem para aqueles que estão prontos para recebê-la. Sua presença aqui é uma grande alegria para todos nós. Até o próximo vídeo.